Fala aí, seus bávaros! O Bayern é eliminado pelo PSG nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mas resumindo para vocês, foi um jogo bem pegado. O Bayern foi em si um bom time. Esse jogo poderia cair para os dois lados, mas o PSG foi mais eficiente nas suas chances. E o Bayern está eliminado. Mas antes da gente comentar um pouco mais a fundo sobre os assuntos do jogo, quero aqui o seu like, quero aqui o seu comentário, quero aqui a sua análise do jogo. Vamos conversar aqui um pouquinho. Se inscreva no canal para você não perder nada que eu mando por aqui. Começando pela escalação. O Bayern veio escalado com o Neuer no gol, Laimer pela lateral direita, Thayer, Upamecano pela primeira vez titulares, Stanisic pela lateral esquerda, Kimmich, Pavlovic, meio campo muito passador. Gostei muito da partida do Pavlovic, por mais a derrota. Olise pela ponta direita, Musiala centralizado pela ponta esquerda, Coman, e lá na frente Harry Kane. Nos primeiros 15 minutos do jogo, o Bayern começou com uma pressão forte. Mas não dá para você manter uma intensidade tão alta durante a partida inteira. Então o PSG sofreu nesses 15 minutos e o Bayern não conseguiu reverter toda essa pressão, todos os erros causados no PSG em gols. Não conseguiu converter em muitas chances e o ritmo caiu, o que é o normal. Você não vai conseguir ficar muito tempo correndo para lá e para cá num campo de 100 metros, por mais que você seja um jogador. Mas sim, ele teve algumas boas chances no primeiro tempo, algumas defesas do Donnarumma, algumas defesas do Neuer também, várias escapadas do Kvaratskhelia pela ponta esquerda, o Hakimi também, abrindo muito espaço pela lateral direita, pela ponta direita também, porque o PSG é um time muito móvel, não existe os jogadores não são muito estáticos, eles se movimentam muito. O Kvaratskhelia, por volta, quando necessário, vai pela ponta direita, o Barcola centralizado, eles vão alternando, que complica muito a marcação. É muito difícil você acompanhar esses jogadores. A Inter sofreu muito com esse time na final, tanto que sofreu por 5-0. Mas o primeiro tempo termina empatado, com boas chances tanto do Bayern quanto do PSG, mas o segundo, o Kompany não mexe muito na estrutura do time no começo. E, para mim, o ponto capital desse jogo foi a lesão do Musiala. Uma bola disputada com o Donnarumma, onde o pé dele é travado e ele rompe a fíbula da perna. Eu não sei se é na perna, no pé, mas ele rompeu. A recuperação é de 4 a 5 meses e o Bayern se mete numa enrascada. Por quê? Essa foi a última partida do Thomas Müller pelo Bayern. Ou seja, não teremos mais Thomas Müller no nosso elenco. Musiala está lesionado. Quem que sobra para o setor? O Sané já saiu. Não era o supra-sumo da habilidade, não era o melhor de jogadores, mas fazia sim um bom papel de rotação no elenco. Isso ninguém pode negar e ainda entregava alguns números. Por mais que não eram tão grandes assim, mas entregava alguns números. O que o Bayern tem? Pela ponta direita tem Olise, pela ponta esquerda Coman. O Gnabry, ele ficou para ser um reserva do Harry Kane, mas também pode quebrar um galho nas duas pontas. Mas o Bayern não tem mais ninguém para o setor central do jogo, onde o Musiala joga. Alguma solução, ou é fazer alguma contratação para o setor, algum Xavi Simons, ou então, a minha visão, eu não sei se ele está pronto, mas eu gostaria de fazer um teste, que é chamar o Paul Werner de volta do empréstimo. Porque o Bayern não tem mais ninguém para o setor e precisa de alguém ali. O Bayern também está precisando de um ponta esquerda, precisa de alguém forte. Então chama o Paul Werner de volta, vai pagar uma taxinha não tão alta e contrata um ponta esquerda bom. Já vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. O Bayern teve algumas chances, mas também o PSG teve a sua. Fabian Ruiz ficou com gol escancarado, mais algumas defesas do Neuer. E o gol do PSG sai num momento muito ruim. Não é uma bola que o Harry Kane prende muito a bola, é cercada e perde. Pega a defesa do Bayern desprevenida e o Desiré Doué ficou na entrada da área totalmente livre. Pega o contrapé do Neuer, um chute rasteiro e gol na caixa. Já é o 75 do jogo. O Kompany faz algumas mexidas,
troca o Pavlovic pro Goretzka, o Musiala já tinha saído para a entrada do Miller também. E o Bayern foi para a Bafa, tentou fazer os seus gols. Até conseguiu fazer pelo menos um gol também no primeiro tempo, porém estava impedido. E o Harry Kane, aos 86, também faz um gol, mas também estava devidamente impedido. De novo, um pouco mais à frente do jogo, Goretzka, ele sofre uma falta muito forte do Pátio. Na minha visão, foi muito bem expulso. E o Bayern sobresalta de um gol para empatar, faltando 15 minutos ou 10 para acabar o jogo. Não conseguiu fazer um grande abafo, não conseguiu criar grandes chances. O PSG ficou muito na defensiva. E um pouco mais à frente também, Lucas Hernandes, que tinha entrado no segundo tempo, também é expulso. Na minha visão, eu não vi cartão vermelho nesse lance. É uma briga por espaço. Mas o juiz escolheu. Ele deu o vermelho e o Bayern ficou com 2 a mais em campo. Que deu ainda mais a vontade de ir por ataque. O Pamecano deu algumas escapadas também. E nessas escapadas o time tentando pressionar o PSG contra o seu próprio gol. O contra-ataque acontece. E o Bayern de Munique é um time muito frágil em contra-ataques. Conseguiu segurar um pouco, o time conseguiu voltar, mas algo que quebrou muito a marcação da defesa foi o Hakimi ter passado de 3, 4 jogadores tranquilo e achar o Dembélé na marca do pênalti, podendo finalizar muito bem, muito tranquilo, e matar o Bayern de Munique com 2 gols de diferença, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Alguns outros pontos-chave. Anthony Taylor, o árbitro que fez essa partida, deixou de marcar 2 pênaltis para o Bayern de Munique. Na minha visão, indiscutível, a falta sofrida pelo Musiala. Não é nem pela gravidade da lesão, e sim é que o Donnarumma não encosta na bola antes de tocar o Musiala. O Musiala iria pegar aquela bola para fazer algum passe, algum chute, alguma jogada perigosa. E o Donnarumma impediu isso antes dele tocar na bola. Pênalti claríssimo, algo para um cartão amarelo, diria. E o pênalti negado, o pênalti não foi dado ao Bayern de Munique no final do jogo. No Thomas Müller eu não consegui ver infração nenhuma naquele momento do jogo. E o Bayern foi derrotado no Mercedes-Benz, está eliminado da Copa do Mundo de Clubes, mas cai de cabeça erguida, jogou bem. Como já disse, esse jogo poderia ter caído para qualquer um dos lados. E o Bayern foi sim corajoso, fez um jogo muito complicado para o PSG, conseguiu anular bastante o meio campo, mas perdemos, né? Agora o foco é a pré-temporada, o Bayern de Munique ainda tem que fazer as contratações, tem que contratar um ponta esquerda. E agora é recuperação do Musiala. Ver também o que vai fazer com esse setor, não tem mais jogadores para esse setor. E falando um pouquinho de ponta esquerda. Rodrigo, do Real Madrid, ele está sendo um pouco cotado na ponta esquerda. Porque o Xabi Alonso não está dando muitos minutos para ele, está muito... como que eu posso dizer? Ponta esquerda. O Rodrigo, jogador do Real Madrid, está insatisfeito por não ter muito tempo de jogo. Ele está pensando em sair e o Bayern de Munique está bem nessa situação. É um ponta esquerda muito bom. Eu tenho algumas dúvidas perante a ele, mas a habilidade que ele tem não dá para se negar. Mas seria uma transferência cara. Eu diria que no mínimo 100 milhões. Pro Rodrigo vir pro Bayern de Munique vai ser um investimento muito alto. E o Bayern, não tem muitas opções no mercado de ponta esquerda. Nick Williams renovou com o Atlético de Bilbao até 2035, então não é mais uma opção. O Bayern deixou de ver o Mitoma, não irá mais buscar o jogador, talvez pela idade, pelo preço. Rafa Leão, o time teme que as suas faltas quanto ao jogo sem bola possa acabar um pouco com ele no Bayern de Munique, porque é um time que depende que os pontas voltem, que ajudem a marcar. O Bayern também está de olho no Barcola, estava de olho no Barcola, mas foi barrado pelo PSG, que tem contrato. Então o Bayern não tem muitas opções pela ponta esquerda. Na minha visão, você tem que tentar garantir alguém bom, ou então você aposta nos jogadores da base. O Bayern tem bons jogadores. Eu gosto muito do ponta que subiu da base, o Carr. Eu quero ver ele tendo chances. O Company tem que dar mais chances para esses jogadores. Tem
tem espaço no time, estamos precisando, por que não dar uma chance? Por que não deixa uns 2, 3 jogos para ver o que esse moleque é capaz de fazer no time principal? Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo, quero seu comentário aqui e não se esqueça. Se inscreva no canal e compartilhe com amigos se ele gosta de um futebol um pouco alternativo. Mia San Mia!